Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. O Prego, de José Peixoto. No tempo da emergência, eu consegui me alistar para receber uma feira que o governo ia mandar. Com 2 meses depois, recebi farinha, massa de milho e um feijão encardido. Voltei para casa sorrindo, alegre, que nem menino, apresentado, enxerido. Já estava com 4 anos sem chover na região. E fazia uns 5 meses que eu não comia feijão. Quando eu recebi a feira, me deu uma tremedeira, que eu fiquei com alegria. Eu olhava para o feijão e me lembrava de Maria. Todo dia eu desejava, na hora da refeição, em vez de tanto arroz branco, uns carocinhos de feijão. Quando eu recebi a feira, foi um presente. Agora eu estava contente, como quem ganha num jogo. Cheguei em casa correndo e pra mulher fui dizendo: bota a panela no fogo. Maria disse: que foi? Tu matou outro preá? Não, arrumei feijão. Cuide logo em cozinhar. Maria foi no terreiro, trouxe uns pau de marmeleiro, uns capim e umas paia, limpou o caldeirão, pôs a água e o feijão e atufaiou na fornaia. Quando foi de tardezinha, Maria foi espiar se feijão tava cozido pro modo de a gente jantar. O bicho tava era duro. Maria foi no monturo, trouxe um tronco de joá, uns pau de jaburandinha, gastou a lenha todinha e o feijão sem cozinhar. Já perto da meia-noite, queimou os pau da porteira, foi lá no canto da cerca, trouxe um toco de aroeira. Eu sei que nessa agonia nós amanhecemos o dia, com sono, fome e gastura, de comer só arroz puro, e o feijão tava mais duro que gari de prefeitura. Sachica, minha vizinha, casada com seu Zé Cego, ensinou pra nós botar dentro da panela um prego. Com isso, ela garantia que o feijão cozinharia de modo bom e seguro. Mas sabe o que aconteceu? O prego se derreteu e o feijão ficou mais duro. Boa tarde. Boa tarde, Vocês boa tarde. acabaram aí de ouvir Aldo Anísio falando aí de um cordel chamado O Prego, de José Peixoto. Muito bem. E é assim que nós começamos o nosso Prosa Cultural de hoje, terça-feira. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura. Então a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura aqui no nosso estado. E hoje nós vamos prosear, como vocês já ouviram, sobre literatura de cordel. Nós estamos aqui com o idealizador do projeto Cordel Vivo, Aldo Anísio, que realiza apresentações teatrais que dão vida a textos da literatura de cordel. Oi, Aldo, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos que já estão nos assistindo. Obrigado pelo convite para participar do Prosa Cultural. Estou adorando e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Prazer é todo nosso, assim, tenho certeza. E ainda, gente, no nosso quadro de homenageados, nós vamos falar um pouquinho sobre o Cego Aderaldo, que foi um poeta e repentista cearense. E no nosso bloco de dicas, vamos falar aí um pouquinho da programação cultural que está acontecendo aqui na nossa cidade de Fortaleza. E a apresentação e produção do programa é de Wilma Farias, o Will no caso, eu. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay, boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao Prosa Cultural. Aê, apareci! Terça-feira, começando a semana. Sim. E aí,
Então, acompanhe o nosso programa e fiquem ligados que vai ser um finalzinho de tarde bem bacana. E para quem vai assistir depois, aí, a qualquer momento, vai ser uma hora aí dedicada a um assunto muito bacana, que é a literatura de cordel. Falar um pouquinho sobre cultura popular, né? Valorizar a nossa cultura, que é sempre importante. E Aldo, o projeto Cordel Vivo, né? Que é um projeto que você veio aqui conversar com a gente, que você declama, né? Poesias de cordel. Exatamente. Fala um pouco de como começou, assim, como que você se inseriu nesse projeto, já que você também tem outros trabalhos, né, paralelos relacionados ao cinema. Então, fala um pouco sobre isso. Eu já faço teatro há 25 anos aproximadamente. E no ano de 2006 eu fiz um embrião do que hoje é o Cordel Vivo. Na época eu comecei a fazer com poemas matutos. Poucos cordéis, mas mais poemas matutos. O nome do projeto era Mais Será o Benedito. Aí houve um tempo que eu comecei a fazer espetáculos de teatro, fui participando, os colegas me chamando para fazer peças, e também o cinema também foi aparecendo ali para fazer trabalhos, inclusive com Rosenberg Cariri, que daqui a pouco falo sobre isso. E quando foi agora no ano de 2016, 2017, eu falei, eu vou ampliar o Mais Será o Benedito e trabalhar mais fortemente a questão dos cordéis cômicos, engraçados, os mais divertidos, para entreter o público e oferecer às pessoas uma diversão diferenciada. O que os humoristas aqui em Fortaleza fazem com prosa, eu procuro fazer em verso. Por isso nasceu o embrião do Cordel Vivo. E tive parceiros, como o César, que está sendo um parceiraço agora do projeto, me levando, me indicando para os meios de comunicação, porque você sabe mais do que ninguém, Wilma. Acertei? Acertou demais. É a pronúncia, né? Que o artista, ele precisa da mídia, da divulgação do seu trabalho. Tanto é que, no momento, eu estou ainda batalhando uma apresentação no Teatro Universitário. Por conta do recesso, ainda não fechei a pauta. Mas já me falaram que a partir do dia 1º de fevereiro eu posso me dirigir, levar um ofício. Como eu sou um ex-aluno do CAD, é muito mais fácil eu conseguir uma pauta para poder entrar em cartaz. Por quê? O Cordel Vivo teve a estreia oficial no dia 8 de outubro, no Shopping Benfica. Foi uma data simbólica. Por quê? Porque o dia 8 de outubro é o dia do nordestino. Então eu escolhi essa data para fazer a estreia oficial desse projeto que eu tenho muito carinho. Certo, bacana. Falando um pouco mais, né, sobre o projeto e dessa relação que você vem aí constituindo com o cordel, com a literatura de cordel, né? E pensar isso como algo que é muito característico da nossa cultura. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre a história do cordel, mas também de como partiu desse teu interesse de focar mais nisso, principalmente nessa via cômica. Claro, com certeza. Bom, a literatura de cordel foi oficialmente reconhecida pelo governo, se não me falha a memória, no dia 18 de setembro de 2018. Agora é patrimônio cultural do povo brasileiro, através do MINC. Então, essa forma de literatura, quando a gente fala literatura de cordel, é um termo acadêmico. Surgiu na academia, os professores, os estudiosos. Mas só que eles já beberam da fonte, porque há séculos e séculos atrás, na Península Ibérica, antes mesmo da descoberta do Brasil, através da oralidade, dos cantadores populares, ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, nós apenas herdamos essa tradição da oralidade, da poesia popular, daqueles escritores do povão mesmo que escreviam, romanços ou folhetos, e essa forma de escrita era posta no chão de feira, já indo para o Nordeste, para a nossa realidade cearense nordestina, né? Eles eram expostos no chão mesmo. O vendedor colocava seus folhetos, romanços ou romances, e aí ele falava um trecho do seu poema para poder chamar a atenção do comprador, só que ele não falava o final, para poder a pessoa comprar. Se você quer saber o final, você vai ter que comprar o folheto. Então, porém, esse nome literatura de cordel pegou, de tal forma que, meu Deus do céu, todo mundo se comunica, você viu literatura de cordel, aquele lançamento e tal. E quando acontece a Feira do Cordel Brasileiro, lá na Caixa Cultural, os debates são acalorados. Imagina. Por conta dessa coisa da origem. Olha que tem gente que puxa até para a Alemanha da Idade Média,
entendeu? Quando se escrevia, nem papel existia, Sim. enfim. É que nem a gente falar um pouquinho também sobre a história da xilogravura, que Corretamente. ninguém sabe, Em gente, tempos veio da China ou não, tem aí todo esse debate. Exatamente, exatamente. O importante é que o Nordeste, né, se apropria dessa Sim. forma de literatura, Se torna algo característico nosso. exatamente, né, com os nossos personagens, a questão do clima, da seca, a questão da ocupação do Nordeste. Tanto é que o boi é um personagem recorrente nas histórias de cordel, demais. Realismo fantástico, Sim. essa coisa do folclore está muito viva na literatura de cordel, porque graças a Deus, o brasileiro, em especial o nordestino, ele é muito criativo. Sim. E a literatura de cordel, ela traduz toda essa criatividade, todo esse universo que esses autores geniais conseguem condensar através da escrita. E uma escrita acessível, uma escrita em que o povo, as nossas camadas mais, digamos assim, carentes, têm acesso. Porque o livreto, ele é barato. O livreto, ele é acessível. E como tem que ser a literatura, tem que ser acessível ao povo. Sim, sim. Isso é que é o bacana. Um ponto assim que é legal da gente pensar também sobre a literatura de cordel, né? O cordel, para não ser tão acadêmica, mas de pensar assim, que vem muito aqui no nosso Nordeste, vem muito de uma forma de fazer narrativas, né? De constituir narrativas, principalmente da realidade do sertão. Então, assim, fala um pouco também sobre isso, mas tem um cordel que você vai falar também, que é o Bié, o rei da preguiça, né? Tipo assim, como é isso? Posso declamar? Pode. Pronto. Bié, o rei da preguiça, de Cleverson Viana. A preguiça é o pior dos pecados capitais. O homem vira uma mosca, piora de mais a mais. Cresci com meu pai dizendo: meu filho, fique sabendo, quem mata um preguiçoso de fome tem lá no céu, das mãos de Deus, um troféu e um prêmio maravilhoso. Bié era um preguiçoso que tinha no meu sertão. Sua preguiça gigante causava grande impressão. Por vir desocupado, vivia morto, deitado numa fianga encardida e a mulher trabalhando, como louca, pelejando para garantir a vida. Só existia um serviço que com gosto ele fazia. Era o tal do nheco-nheco com a sua mulher Luzia. Era levado da breca. De filho tinha uma reca, uma prole numerosa. Como todo preguiçoso, era folgado e fogoso e achava a mulher jeitosa. A meninada passava fome, privação e sede, enquanto o nosso Bié roncava dentro da rede. Para trabalhar era morto, mas gostava de conforto. Nem para comer levantava. A Luzia, sua consorte, se julgavam a sem sorte e todo dia brigava. Tinha outra atividade que Bié fazia bem. Enfiar peido em cordão fazia como ninguém. Por não ter televisão, roncava com perfeição. Vendo os grilos na parede, aos filhos não dava exemplo. A preguiça era seu templo e seu reino a sua rede. Houve ali um bom inverno, que trouxe muita bonança, muito legume para todos, renovando a esperança. Águas nas fontes jorravam e os peixinhos brincavam nos barreiros e riachos. E dentre muitas farturas, ali as frutas maduras faziam peso nos cachos. Enquanto tudo ia bem, para todos ali da roça, a miséria residia somente numa palhoça. Era a casa de Bié, sujeito de pouca fé na vida, em Deus e no céu, que para fazer um roçado ainda não tinha pegado. Em Bornal foi-se chapéu. Todo o povo da ribeira tinha pena da patroa. De Bié, o preguiçoso, sofrendo com a prole à toa. Um vizinho, por pirraça, disse: larga essa desgraça e vem morar comigo. Mas ela disse: vou não.
Bié é minha paixão, é minha cruz, é meu castigo. Uma tarrafa novinha um homem deu de presente a Bié para que ele fosse pescar, bem contente, a mistura do almoço. Mas Bié vendeu a um moço a rede da pescaria. E o dinheiro que apurou, o desgraçado comprou mistura só para um dia. Depois voltou a passar a negra necessidade. E a mulher, Deus do céu, rogava por piedade. Por não ter mau coração, Bié deu a solução. Com a pobre foi compassiva e disse: esposinha amada, já que não sirvo para nada, é melhor enterrar vivo. A mulher desiludida achou boa a solução. Pensou, e na vizinhança todos lhe deram razão. Marcaram então um velório, com direito a foguetório. Até terço foi rezado com excelência e festança. Nosso morto encheu a pança antes de virar finado. 2 bêbados levaram a rede com Bié se balançando, e a Luzia vinha atrás com a família chorando. O Bié, bem conformado, estava até animado em ganhar descanso eterno. O cortejo era comédia e Bié fazia média vestido num negro terno. Em toda a vila que passava, mais e mais gente seguia. Para enterrar o morto-vivo, fez-se grande romaria. Um homem de bom coração rompeu a multidão para tentar dissuadi-lo daquela ideia tão pobre, mostrando quanto era nobre. Quis lhe falar em sigilo. Naquele instante Bié mandou parar o cortejo. Tirou do bolso o embrulho de rapadura com queijo, fez a última refeição e disse para o cidadão: fale bem alto e sem medo, que vou quebrar seu galho, pois sei que só dá trabalho isso de guardar segredo. Disse o homem: eu vim aqui, rapaz, só para lhe salvar. Escute com atenção, lhe dou todo esse feijão dessa roça aí da frente. Não vá para a sepultura, desista dessa loucura, tenha uma vida decente. Bié pensou um pouquinho e não se fez de rogado. Perguntou ao cidadão: o amigo da debulhado? Nisso, o homem, já nervoso, falou para o preguiçoso: debule você, camarada. Responde Bié resoluto, olhando o povo de luto: toque o enterro, negrada. Morto em vida foi Bié, mas ganhou descanso eterno. Por ser muito preguiçoso, o cão não quis no inferno, e por um médium afamado, já foi até psicografado. Me disseram, não garanto, que a Deus pediu perdão, e na sagrada mansão o danado virou santo. Ai, ai. É bem isso assim, né? A gente pensar essas formas caricatas, né, de trazer também alguns personagens e alguns fatos mais do cotidiano de uma forma mais hilária e exagerada, né? Exatamente. Dando esse realismo meio fantástico que é muito característico do cordel, né? Demais, demais. E o Ceará tem a sorte de termos 2 irmãos cordelistas, que é o Arievaldo Viana e o Clévio Viana, que escrevem divinamente bem. E tem vários outros autores, Geraldo Amâncio, que inclusive ele lançaria amanhã, só a título de informação, ele lançaria amanhã, dia 16, um cordel, uma adaptação do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Ele fez uma adaptação em cordel dessa obra-prima da literatura mundial. E, infelizmente, por conta dessa onda de ataques que está acontecendo em Fortaleza, ele adiou para fevereiro, em data ainda para ser fechada. Infelizmente, mas seria amanhã, lá no Montese, no restaurante Caravelho. Olha que pena, né? Por conta da violência, não oferece. Legal saber. Não, mas então, posso até compartilhar o dia correto. Vai ser no Caravelho, lá no Montese. Joia. Então, a gente dando continuidade um pouquinho ao nosso papo sobre esses temas, né? Quais são os principais temas, assim, que tu pode pontuar, né? Além desses episódios do cotidiano, mas também tem outros. Tem. Inclusive, os cordelistas nordestinos, cearenses, eles gostam muito de fatos jornalísticos. Eles digerem aquela informação de quem está no poder, de uma eleição, ele transforma isso e leva pro cordel, que eu acho genial.
No Sim. final, se eu não me engano, tem a campanha eleitoral que eu vou declamar, né? Já tu pode declamar agora, né? Porque aí a gente entra nesse tema que é pensar os principais pontos que são levantados no cordel, né? E um deles é essa crítica social. Tá, joia. Então, tu pode falar aí sobre campanha eleitoral, que é do Maviel Melo. Exatamente. Eu só vou desligar meu celular, posso? Pronto. É porque o programa é ao vivo. Ah, exatamente. Tu pode falar, naturalmente. Tá. Pronto. Gente, é assim, quem sabe faz ao vivo, tá? Bom, eu vou só desligar. O Maviel Melo, ele é pernambucano e ele escreveu essa pérola chamada Campanha Eleitoral, que eu achei genial. Não cita nomes. Por ele ser pernambucano, faz de conta que ele está falando de um político lá do estado de Pernambuco, por favor. Sim. Da forma genérica. Um senador do estado passou dessa para melhor, ou até mesmo para pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: "Um momento, tenha calma, cidadão, preencha aqui sua opção e assine este requerimento, pois aqui tem regimento, tudo está no seu lugar, e você vai ter que optar onde vai querer passar o dia, e depois, com democracia, me dará uma resposta, fazendo sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Tudo quanto é cão de terno, do jeito que você gosta." O senador assinou toda aquela papelada, depois desceu uma escada, chegando até um elevador, e desceu com o assessor para o inferno conhecer, só para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que ele escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil se apresentou: "Eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão. Aqui você é quem manda." E deu ordens para que a banda tocasse mais um baião. E logo encaminhou a visita para uma mesa repleta de assessores completa, num alpendre de palafita. Uma garçonete bonita servia cerveja e salgados, dinheiro nos carteados, charutos bons e cubanos. Foi lembrando dos anos e dos tempos passados. Encontrou também amigos dos tempos áureos de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Os uísques envelhecidos não paravam de chegar. Ele parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então, no elevador, ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. E lá no céu, o senador viu um cenário de paz, com um sereno assaz e anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja. E ele ali agoniado, disse ainda ressaqueado: "Já tomei a decisão. Quero ir morar com o cão, porque lá me senti melhor. Não que aqui seja pior." Veja bem, é uma questão de opinião. São Pedro disse: "Pois bem, pode ir para o elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém." O senador disse: "Amém!" já pensando no sucesso que seria o seu regresso para o quinto dos infernos, porque também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia. Algo estranho percebeu. Atrás dele desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura. Deu logo uma gastura naquele cenário de horror. Nisso vinha passando o cão. Deu-lhe uma chibatada. Riu e deu gargalhada, empurrando o ferrão, deixando a testa ferida. E ele, puto da vida, reclamou com Satanás: Que é isso, rapaz?
Não tá vendo que sou eu? O senador esqueceu. Peguei o bonde errado, o cabra se atrapalhou e para cá me mandou. Deve ter se enganado. Não, não. O meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Não estou lhe cobrando. Foi você quem ofereceu. O uísque, se esqueceu? Só posso estar delirando? E o diabo gargalhando. Seja muito bem-vindo, mas o que está me pedindo eu não vou poder cumprir. Lembro daquela ocasião. Não era outra coisa, não. Também não me leve a mal. Era uma campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Aldo, me veio aí você falando, aí eu me lembrei. Que temas religiosos, né, são sempre muito presentes. Você lembrou bem. E como são presentes? Porque tem tudo a ver com a realidade do Nordeste. Sim. Nós somos impregnados de um catolicismo popular que eu tenho muito orgulho, particularmente. Por que eu digo isso? Porque quando eu estou na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, eu me energizo espiritualmente. Lá eu vou às missas, eu não escondo a satisfação de ser um romeiro, Sim. entendeu? De carteirinha. Sim. Então, eu me energizo. Então, eu compro muito cordel quando eu também em Juazeiro do Norte. E esse tema você lembrou bem. Cariri é um ponto, né, importante na nossa cultura, principalmente para pensar a cultura popular. Exatamente. Ele é estratégico, com certeza, a região do Cariri. Então, o tema religiosidade está muito presente. A figura do Padre Cícero, com inúmeros cordéis, não dá nem para contabilizar. Sim. Quantos foram escritos? Eu diria milhares e milhares já foram escritos. Porque ele não é um patrimônio só cearense, ele já virou uma coisa nacional. Sim, patrimônio aí do mundo. Do mundo, até porque, não sei se você sabe, mas os chineses, eles inventaram uma estátua de borracha do Padre Cícero. Sempre inventam tudo, né? Eles inventam tudo, mas quando eu estive lá em Juazeiro e eu vi aquela estátua, que é uma grande sacada, porque se cai no chão é de borracha, não quebra. Genial. Made in China. Você Mentira. Pode ir lá, que você vai ver as estátuas, vários tamanhos de borracha. Mas, uma grande sacada. Não sabia, não. Pois é, porque a China, ela já é uma potência econômica mundial. Então, ela digere, ela pega coisa que, opa, eles estão comprando isso, então eu vou fazer e vou revender. Impressionante. Eu acho que é uma nova revolução industrial que está acontecendo na China. Isso já vem acontecendo, principalmente na cidade de lembranças, né, de vários países. Uma vez eu estava até conversando com um amigo meu sobre o que é realmente local, porque você vai a Paris, por exemplo, e compra um chaveirinho da Torre Eiffel. Aí você vai olhar, não foi feita em Paris, foi feita na China. E agora nós temos até uma estátua de borracha do Padre Cícero, lá no Cariri, feita na China. A China ganhando o mundo aí. Ele se apropriando de personagens. Tem muito essa questão também da apropriação cultural de várias formas. De várias formas. Com certeza. Bem lembrado, a religiosidade é muito presente. É um tema recorrente no cordel. É muito demais. E ele também, o que eu acho bem legal do cordel, porque ele tem essa linguagem que é popular mesmo, né? Que é coloquial. E que ele tem também esse viés que é muito educativo. Também. Né? Também. Eu posso citar o projeto do Arievaldo Viana, irmão do Cleverson, que ele tem um projeto chamado Acorda Cordel na Escola, que auxilia em muito, é uma ferramenta. Na verdade, o cordel ele utiliza como uma ferramenta de alfabetizar as crianças. E se a gente for olhar a história, os nossos avós, bisavós, no Nordeste dos anos 30, 40, 50, muitas pessoas começaram a ser alfabetizadas através desses folhetos, desses romanços, de pai passando para a filha, mãe lendo para os filhos, e as crianças ouvindo e ao mesmo tempo sendo alfabetizada por aquelas letrinhas que estavam ali naqueles folhetos. Isso em tempos imemoriais. Mas muitas pessoas mais experientes que eu, na região do Cariri, que eu tenho conversado muito, eles me explicavam, não, na minha época era desse jeito. A mamãe, letra por letra, frase por frase, a gente ouvia aquela melodia, que tem a métrica, a rima, e as crianças, para o jovem, até melhor eles aprenderem a ler através desses folhetos. Sim, total. E aí, falando mais um pouquinho, vamos declamar O Guerreiro do Pajéu.
Guerreiro do Pajeú, do poeta Chico Pedrosa. Vamos lá. Quem nasceu no Pajeú tem histórias para contar, principalmente a respeito da cultura popular. Fluindo quente dos lábios, até seus loucos são sábios, alguns com certo heroísmo, trajados de combatentes, deram provas evidentes de amor e patriotismo. Pois bem, Antônio de Juvita é filho daquela terra. Criou-se vendo e ouvindo histórias e cenas de guerra. Antes da maioridade, atacou-lhe uma vontade de ser soldado guerreiro. Quando a guerra começou, uma noite ele sonhou, brigando no estrangeiro. No desenrolar do sonho, viu os campos de batalhas, soldados enlouquecidos sob o fogo das metralhas, capacetes estourados, restos mortais de soldados espalhados pelo chão, o mundo pegando fogo e Hitler bancando o jogo no palco da perversão. Começou a ler os jornais que reportavam o conflito. Um dia deixou a mãe em São José do Egito e foi parar no Recife, onde pagou um cacife bem maior do que devia, morando com uma nega no cabaré da Galega por trás da Rua da Guia. Quando a esquadra alemã, a nossa frota afundou, no ano 42, e o Brasil declarou estado de beligerência, Antônio ficou em ânsia para atirar de fuzil, fez autoconvocado e se trajou de soldado para defender o Brasil. Mandou tirar um retrato, botou dentro de uma escrita e mandou para sua mãe, a coitada da Juvita. Na carta, ele explicava que para a semana embarcava com fuzil, bala e bisaco. Naquele exato momento, a mãe teve um passamento que quase vai para o buraco. E Antônio prosseguiu, na mesma obsessão. Toda semana, uma carta, um retrato e um cartão, e a mãe querendo morrer, vendo a hora receber notícias que não queria, nem de longe imaginava que as cartas que ele mandava vinham lá da Rua da Guia. Um retrato de combate. Quando o jornal estampava, Antônio pegava a tesoura, com cuidado recortava e mandava para a mãe vexado. Mãe, conhece esse soldado de capacete amarelo e de perneira avermelhada? Sou eu, dando uma brigada no tal do Monte Castelo. Já peguei tanto inimigo que só quem sabe sou eu. Ontem quase que eu pego o Hitler, mas o danado correu. No momento que me viu, desapareceu, sumiu. Mas mãe, eu prometo a tu, quando eu pegá-lo indefeso, ele vai sentir o peso de uns cabras do Pajeú. Seu mundo de fantasia era tão admirável que ultrapassava o campo do poder imaginável. Encarnava o personagem de acordo à reportagem publicada no jornal. Sua dramaticidade tinha tanta qualidade que parecia real. Um dia, Antônio recortou umas fotos coloridas onde aparecia um homem com as duas mãos erguidas e um sujeito maluco lhe apontando um trabuco no ato de rendição, e com essa matéria farta enviou mais uma carta para sua mãe no sertão. E nela dizia: Mãe, a senhora tá lembrada? Quando um dia eu lhe jurei que ganhava essa parada, olha aí, ó, o Hitler aí do lado, com os braços levantados, pedindo para eu salvá-lo e chorando de arrependido. Eu tô até comovido, com vontade de soltá-lo. Na hora que eu prendi ele, a senhora não acredita. O danado olhou para mim e disse: Antônio de Juvita, não tá me conhecendo? Não me mate que eu me rendo. E jurou na mesma hora que quando sair daqui, vai comigo até aí. Dá um cheiro na senhora.
Mãe, que conversa é essa? Até onde essa história vai? Será que eu tô enganado? Judiando com meu pai? Eu não tô acreditando. Mas agora, reparando direito na cara dele, acho que o outro dançou. É por isso que eu sou meio parecido com ele. Pra mim, a guerra acabou. Amanhã saiu daqui. Vou morar num pé de serra, lugar onde nasci. Vou rever meus camaradas, viver das minhas caçadas, de preá, peba e jacu, fazer minha pescaria e me banhar todo dia nas águas do Pajeú. Eita. Grande Chico Pedrosa. Guerreiros do Pajeú. Guerreiros do Pajeú de Chico Pedrosa, declamado por Aldo Anísio. Aldo, um dado legal pra gente falar só mais um pouquinho, né? Esmiuçar mais sobre o cordel, que muitas pessoas elas confundem um pouco entre o cordel e o repente, né? De pensar essa diferença entre os dois. Verdade. Olha, tem muito repentista que faz versos de improviso, Sim. que escreve em cordel. Aham. Geraldo Amâncio é um craque. Sim. Tanto ele domina o repente, como ele domina a linguagem do cordel. Porque, como você sabe, o cordel você escreve os versos em sextilha, ou setilha, ou em décimas. Uhum. E o Geraldo Amâncio ele é um bom exemplo. Tem muito cordelista que escreve cordel, mas não faz repente. Acontece isso. Eu raramente escrevo. Por uma coincidência, eu escrevi poucos poemas. Um deles é Terro Matuto e A Revolução Silenciosa. E Lu Carocas, que é um poeta e escritor, ele publicou, inclusive vou te dar um de presente, Sim. ao final da nossa entrevista. Mas eu costumo dizer, olha, eu sou um poeta de bancada, que é aquele poeta que para, pensa, escreve, apaga, escreve de novo. Esse é o poeta de bancada, que tem Aham. tempo para escrever. Sim. O repente não, o repente é Na hora. na hora, na lata, né? Eu não tenho esse dom. Não, diga. Eu não tenho esse dom que o grande Geraldo Amâncio tem de Sim. pegar a viola e fazer tudo isso ao vivo e a cor. É uma na hora. rapidez de pensamento. E o Tião Simpatia Entendi. também, ele escreve cordel e é repentista. Só um dado importante, que ele é muito amigo da Maria da Penha, Uhum. e ele transformou a Lei Maria da Penha em cordel numa linguagem super acessível. Massa. Nossa, é uma informação que eu queria te passar. Legal, bom saber. A gente vai seguir aqui um pouquinho do nosso programa. Eu quero falar ainda mais um pouco sobre... Agora tem que ser bem rapidinho. Da importância que o cordel tem, como ele também influencia outras linguagens artísticas, né? Principalmente tem muita presença no cinema, na literatura também, né? Muitos autores brasileiros, nordestinos em específico, né, se basearam na literatura de cordel também para poder desenvolver sua obra, seu trabalho. Assim. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim. Posso dar um exemplo muito forte na nossa literatura, que é o Ariano Suassuna. Sim, exatamente. A obra-prima dele foi escrita, ele pegou os cordéis, se não me engano, Cavalo que Defecava Dinheiro, Uhum. enfim, e pegou ali 3 ou 4 cordéis e transformou e condensou na obra-prima dele, da peça da dramaturgia brasileira, que é o Alto da Compadecida, Sim. que nos anos 70 houve um filme, inclusive Armando Bogos e Antônio Fagundes participam, mas não teve tanta, eu não sei se na época, nos anos 70, Aham. teve alguma repercussão. Agora, foi um sucesso estrondoso em 97, 98, Sim. com Guel Arraes, que ele Sim. transformou para o cinema, aí foi um sucesso Chico. retumbante. Isso, exatamente. Não sei, só sei que foi assim. Isso aí virou um bordão até hoje. Exatamente. Consolidou a carreira tanto do Selton Mello quanto do Sim, Mastro Nastergalli. É verdade. A carreira dos dois teve um upgrade, digamos assim. Aquele filme é muito maravilhoso. Pois é, inspirado na obra de Ariano Suassuna, Sim. que por sua vez é inspirado em cordéis. Sim, sim, sim. Então você tem razão. Tem muito autor que bebe da cultura popular, bebe da literatura de cordel para fazer sua obra. Acho que principalmente vem muito dos pernambucanos, né? Porque o João Cabral de Melo Neto também. Nossa, Morte e Vida Severina. Guimarães Rosa. Então vem muito de Pernambuco, se a gente for parar pra pensar assim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que
a literatura está em vários estados. Só que os pernambucanos, eles são muito marqueteiros. Tanto é que o Ariano não é pernambucano, gente. O Ariano é paraibano, tá? Sim. Aí os pernambucanos, opa, Vamos pegar. Isso, não vamos deixar ele voltar, não. Ficar. Tanto é que ele foi até secretário de Cultura em um determinado momento, né? Para a felicidade. Construiu toda a história dele em Pernambuco, né? Exatamente. Parece que. Exatamente. Em Pernambuco ele era muito bem visto, ele teve um momento de trabalho muito fértil. E eu acho que a questão do trabalho e de dar condições do artista Sim. desenvolver sua arte fez com que Ariano permanecesse um bom tempo em Pernambuco. Uhum. Entendeu? Enfim, mas você colocou bem, tem muitos autores que bebem da nossa literatura de cordel para fazer a sua obra. Sim. E o cinema, tem até um filme chamado O Homem que Desafiou o Diabo. Sim. O nome do filme é uma capa de cordel. É uma capa de cordel. O Homem que Desafiou o verdade. Diabo. Que nessa linha também é divertida, jocosa, do Auto da Compadecida. Se a gente assistir o filme, a gente percebe isso. É uma farsa, né? Sim. Maravilhoso. Exatamente. A gente poderia passar aqui o restinho do tempo aqui só falando sobre isso. Porém, precisamos seguir. Claro. E vamos aqui homenagear alguém também, que é o Cego Aderaldo. Exatamente. Muito famoso aí pelos seus repentes. É conhecido, assim, também como Aderaldo Ferreira de Araújo. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1878, lá no Crato, aí na região do Cariri. E logo após o seu nascimento, ele se mudou para o Quixadá. É por isso que normalmente relacionam ele mais ao Quixadá. Aos 5 anos, começou a trabalhar, porque o seu pai adoeceu e não conseguiu mais sustentar a família. Ele tomou conta dos pais sozinho. E 15 dias depois que o pai dele morreu, né, ele começou a trabalhar como maquinista numa estrada de ferro de Baturité. E aí foi aí que a visão dele começou ele perdeu a visão, na verdade. E aí foi depois de uma forte dor nos olhos. E aí ele ficou cego. E aí ele, numa situação difícil, né? Cego, pobre, também tendo que cuidar da família, né? E com poucos recursos e com poucas pessoas também a ter ajuda, né? Ele teve um sonho inverso e que foi nessa ocasião que ele descobriu o seu dom para cantar e improvisar. E aí ele ganhou uma viola e que foi nela que ele aprendeu a tocar. Aí logo depois ele começou a tocar rabeca. Após a morte da mãe dele, ele começou a andar pelo sertão cantando. E com isso ele passou a receber por isso também. E aí ele percorreu todo o Ceará, também percorreu parte do Piauí e Pernambuco, cantando e fazendo repentes. E depois disso, ele voltou ao Quixadá, né? Mas com a seca de 1915, resolveu tentar a vida no Pará. Voltou para Quixadá por volta de 1920 e só saiu de lá em 1923, quando resolveu conhecer o Padre Cícero. E aí ele foi a Juazeiro do Norte, onde o próprio Padre Cícero veio recebê-lo, né, como trovador, que ele já tinha muita fama. E algum tempo depois foi a vez de ele cantar para o Lampião, que satisfez o seu pedido feito em versos de ter um revólver do cangaceiro. Olha só. E aí ele resolveu se estabelecer em Fortaleza em 1942, onde ele veio abrir uma bodega. Mas só que depois de um tempo ele viu que não tinha talento para os negócios. E aí ele seguiu. E desde 1945, com 67 anos, ele começou a ter uma vida mais tranquila. Ele era conhecido como uma personalidade muito forte, que tinha aí alguns desentendimentos com outras pessoas. Ele era arengueiro, como a gente diz aqui no nosso Ceará. Mas ele já tinha passado aí por todo o sertão, já tinha um reconhecimento aí
em todos os lugares por onde ele passava, cantou para muitas pessoas, pessoas importantes. Então, Cego Aderaldo aí tem toda uma importância na nossa história. Essas informações, elas foram extraídas do texto do livro Eu Sou o Cego Aderaldo, que foi feito o prefácio da Raquel de Queiroz pela editora Maltese, lançado em 1994. Ele tem toda a importância aqui na cultura popular cearense. Inclusive tem a Casa de Saberes Cego Aderaldo, que fica em Quixadá, que foi onde ele passou boa parte de sua vida. E nessa Casa de Saberes, ela promove uma programação voltada para as linguagens artísticas e os saberes tradicionais da cultura popular. Então, ele aí é um nome de grande referência aqui no nosso estado. Eu sei que você tem aí alguma coisa para falar sobre o filme. É verdade. Um dos grandes defensores da memória do Cego Aderaldo é o cineasta Rosenberg Cariri, Sim. que, além de ter feito um livro sobre ele, sobre essa figura lendária, Sim, Cego Aderaldo, é bem verdade? colocado, lendária. Lendária. No ano de 2003, Rosenberg faz um filme chamado Cine Tapoia. Uhum. E o personagem do Araquém, ele era um cego que viajava pelo Nordeste, pelo interior mais pobre, aquele rincão mais isolado, e levava cinema para as pessoas, nas praças. E a filha desse personagem ficava tocando violão e cantando. Então era como se ele e a filha dele, ele no caso, o que exibia filmes, né? Cego, Araquém, e a filha Iracema. Era uma metáfora da história do Ceará. Sim, sim. Mas ele homenageou nesse filme o Cego Aderaldo. Muitas referências, né? Inclusive Exatamente. ele fez um livro também de uma vasta pesquisa sobre o Cego Aderaldo. Então tem muitas informações. Procurem para conhecê-lo um pouco mais. E seguindo aqui para as nossas dicas de hoje, vai acontecer um bate-papo sobre a arte de contar histórias, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né, sobre essa cultura da oralidade. E aí, contar histórias é uma arte milenar, como nós conversamos aqui também, que reúne e aproxima pessoas de qualquer idade para transmitir mensagens ou conhecimento, e tudo por meio de histórias reais ou criadas, antigas ou novas. A riqueza dos detalhes, o figurino, o uso de objetos cênicos ou música são artifícios que os contadores utilizam para atrair a atenção e envolver a plateia. Então, é sobre a arte de contação de histórias que vai ter esse bate-papo, que acontece no dia 18 de janeiro, sexta-feira agora, às 17 horas, na Caixa Cultural Fortaleza. Participam da conversa 3 contadores de histórias, convivências e trabalhos diferentes, né? Que é a pernambucana Carol Levi, que está aqui em cartaz desde o dia 12 até o dia 20 de janeiro, na Caixa Cultural Fortaleza, com o espetáculo Canta Bicho, onde ela reúne músicas, canções e audiovisual também. Participa da conversa cearense Paula Iemanjá, que é uma arte educadora e atriz, com forte atuação com o público infantil, e tem se dedicado cada vez mais à arte da contação de histórias. E também, acompanhando a Carol Levi e a Paula Iemanjá, vai ter a Lívia Cruz, que é surda e conta histórias em Libras. Olha que legal, né? Que Libras, para quem não sabe, é a língua brasileira de sinais. E isso é com acesso gratuito. Essa atividade ela é gratuita e voltada ao público em geral, né? A atividade é destinada principalmente para quem é interessado na contação de histórias. Então, pode ser professores, contadores ou público em geral. Então, quem quiser ir conferir, vai ser dia 18 de janeiro, agora sexta-feira, às 17 horas, na Caixa Cultural Fortaleza, que fica na Avenida Pessoa Anta, número 287, na Praia de Iracema. E também na Caixa Cultural Fortaleza vai ter está tendo, na verdade, a exposição do J. Borges, que comemorando aí 80 anos, né, que é a poesia popular, a literatura de cordel e a xilogravura, que estão ganhando aí espaço na Caixa Cultural Fortaleza, que vem homenagear o pintor, cordelista e poeta J. Borges. E a exposição traz uma coleção de 40 xilogravuras, sendo 10 inéditas. Olha que legal.
E as obras retratam a vida do artista, considerado por Ariano Suassuna como o melhor gravador popular do Brasil. Entre os temas da mostra estão No Tempo da Minha Infância, Na Minha Adolescência, Vendendo Bolas, Dançando e Bebendo, Plantio e Corte de Cana, Forró Nordestino, Viagens a Trabalho e Negócios, né? O cordelista, há mais de 50 anos, a obra de J. Borges retrata acontecimentos políticos, fatos lendários, folclóricos e a pitoresca vida no Agreste. Então, aí, quem quiser conferir essa exposição, acho que está bem bacana. Eu ainda vou conferi-la. Vai ser um dos giros do Prosa próximos. Então, é a exposição J. Borges, 80 anos, que está em cartaz desde 9 de janeiro e segue aí até 10 de março, então temos tempo. E a visitação pode acontecer de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, do meio-dia às 19 horas. Lembrando que a Caixa Cultural fica ali na Avenida Pessoa Anta, número 287, no bairro da Praia de Iracema. E esse, minha gente, foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, Ceará com SI, e no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você pode baixar o nosso aplicativo e levar aí os nossos programas e matérias bem pertinho de você. Então, não tem desculpa. Nós temos aplicativos tanto para iOS como para Android. Então, tem para todos. E lembrando que estamos aqui sempre nos dias de terça e quinta-feira, às 17 horas. E é isso. Agradeço ao Aldo pela presença. Obrigado. Obrigado pelo convite, viu, Wilma? Adorei. Foi uma tarde agradabilíssima. Obrigada. É sempre um prazer e seja sempre bem-vindo. E com isso vamos encerrando o nosso programa de hoje. Nos vemos quinta-feira. E obrigada, Thay, pela sua companhia de sempre. Até eu ia falar, até a próxima semana, até quinta. Não, ainda tem quinta. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E ficamos agora aí com Aldo Anísio declamando o cordel A Viagem a São Paulo. Que história é essa, um nordestino em São Paulo? No Nordeste, lugar de cabra da peste e de sertanejo arretado. Cresci na Vila do Carmo, um lugar bastante calmo. Na Paraíba, o estado. Naquele tempo passado, muita gente já dizia que quem ia para São Paulo, muitas coisas conseguia e que São Paulo é o lugar ideal para o cabra trabalhar e poder sustentar a família. Foi quando certo dia eu já estava revoltado. No meu sertão não chovia, nem para fazer ração do gado. Aí, rapaz, eu disse, eu vou em São Paulo, ver se arrumo um trabalho. Para conseguir uns trocados eu já estava destinado. Arrumei tudo ligeiro. Pai cuidou do meu cavalo. Ali, ó, parti para São Paulo, no Sudeste brasileiro, pois tinha uns companheiros que pras bandas de lá morava. Eles garantiram, primeiro, que emprego lá não faltava, que eu tinha onde eu ficar, que eu podia viajar. Chegando lá, nós se virava, mas a viagem demorava. Já era o terceiro dia, passamos em Pernambuco, Minas, Rio, Bahia. Quando disseram, chegamos em São Paulo agora, eu agradeci na hora, graças à Virgem Maria. Mas lá, tudo que eu via causava admiração. Os carros nos viadutos, os prédios, a população. São Paulo é muito decente, mas é muito diferente das coisas lá do sertão. Fui trabalhar numa construção e o patrão me chamou, que queria falar comigo lá na sala do diretor. Eu senti a maior alegria quando disseram que eu ia andar de elevador. E a secretária falou, espere que ele já vem lhe atender. Aí ela trouxe uma bandejinha com um cafezinho para eu beber, mas o açúcar estava do lado, no negocinho tampado, lacrado. Wilma, como é que eu ia saber
Ai. Eu comecei a beber. Ô, café ruim da molesta. O bicho era forte, amargoso, e eu só franzindo a testa. Aí eu peguei a imaginar. São Paulo pode até prestar, mas o café daqui não presta. Eu com a moça conversando, e ela estava me contando que era de Curitiba. Quando ela percebeu que o açúcar que ela deu ainda estava lá em riba, ela riu, achou aquilo patético. O senhor, por acaso, é diabético? Não, senhora, eu sou da Paraíba. E eu fui seguindo a vida, trabalhando no pesado. Eu morava com um amigo num apartamento alugado, mas meu amigo já morava há 1 ano e com o povo paulistano ele já estava acostumado. E meu amigo tinha um gato, chamado de Alemão. O comer do gato era enlatado, criado só com ração. Era um tal de cat food. Eu não pensei que era quitute, eu não botei no meu feijão. E numa outra ocasião, eu trabalhando que só, já estava lá uns 3 meses e doido por um forró. Era a época de São João e pra gente aqui do sertão, não tem festa melhor. Aí chamei um taxista e um forró fui procurar. Rodamos mais de 1 hora e nada de encontrar. Já estava desistindo, confesso. Quando eu vi o nome Forró do Gesso, eu mandei o cabra parar. Tinha uma plaquinha para indicar e do outro lado tinha um comércio. Aí eu fui pra lá, pensando que ia dançar e que ia fazer sucesso. Chamei um rapaz depressa. Ei, psst, quero que comece ali no Forró do Gesso. E o rapaz ficou me olhando, sem entender no começo. Eu servi, foi de mangação, para um cabra que nem conheço. Ele deu uma risada e disse: camarada, aquilo é forro de gesso. Eu quase que adoeço da vergonha que passei. Chamei um carro ligeiro, pro apartamento voltei. Depois tomei uma decisão e de volta pro meu sertão. Com pouco tempo eu viajei. Ai, ai. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.